Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Protagonistas de Impacto. Histórias e diálogos com pessoas que estão transformando o Brasil. Nesse episódio, eu vou, mais uma vez, trazer um formato que não é o tradicional, do 1 a 1, para que a gente possa exatamente abrir um diálogo relevante com dois dos protagonistas que já passaram aqui pelo programa e pelo canal. Estamos aqui com o Carlos Henrique Schroeder e Karin Baumgart-Struge. Quero agradecer mais uma vez ao ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, e esse episódio também é hands-on. Muito bem. Karin já esteve no nosso episódio há 4 episódios atrás. E ela é acionista do Grupo Baumgart, é Impact Advisor, e tivemos a alegria de, em 2021, criar o programa Protagonistas de Impacto. Carlos Henrique Schroeder esteve comigo no último episódio. Ele teve uma trajetória como diretor-geral da Rede Globo, mais de 38 anos à frente da Rede Globo, é sócio fundador da Hands-On e da Absurda. Fiz questão de ter essa conversa aqui com os dois, porque vi que havia uma riqueza muito grande em abrir um diálogo sobre empresas familiares, impacto, liderança, gestão. E queria começar. Né? É realmente uma conversa, não é uma entrevista. Cada um aqui vai trazer uma pergunta e a gente vai deixar que essa conversa possa levar a gente para onde ela tiver que ir. Então, a primeira contribuição que eu trago vamos lá, falando em empresas familiares. Karin, primeiro Karin, depois Carlos. Empresas familiares podem ser protagonistas de impacto, Karin? Sim, e devem. Eu acho que posso contar um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu faço parte da 3ª geração de uma família empresária. A gente vai completar 90 anos de existência. E a gente tem desenhado, né, uma jornada de sustentabilidade, impacto, há alguns anos. Essa vontade, ela começou com os fundadores. Minha avó, Mariane, meus avós, Mariane e Otto Baumgart, já faleceram. Mas, naquela época, as pessoas não falavam de filantropia, né, de investimento social privado, nem de ESG. Mas a minha avó, ela era muito à frente do tempo. Ela tinha ações práticas sustentáveis. E de filantropia também. Né? Mas não era uma coisa organizada. E aí, quando chegou a minha geração, a gente olhou e falou, olha quanta coisa a gente já fez, olha o nosso impacto, né, para a sociedade. Naturalmente. Né? Tanto social quanto ambiental. E a 2ª geração também, meu pai, minha tia, meu tio, sempre foram pessoas muito socialmente responsáveis, né, como ser humanos e dentro das empresas também. Então, a minha geração, quando eu cheguei a trabalhar no grupo por 10 anos, mas sempre com esse olhar para o impacto, né? Desde pequena eu quis tentar mudar o mundo, tenho essa vontade, assim, continuo querendo fazer isso. E aí a gente decidiu, então, sair, né, da gestão, dos executivos familiares, e a gente foi entender o que era a governança corporativa. Então, faz 20 anos que a gente estuda esse tema. Já tem 20 anos. 20 anos. Uhum. A gente foi estudar no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e aplicar. Né? Então, quando a gente fala de ESG, né, no Brasil, a gente importa esse termo, né, de fora, mas na verdade é o ASG. Então, a gente tem tentado fazer o melhor possível e contar do que a gente tem feito para outras famílias empresárias, né? Porque no Brasil, 90% das famílias ainda são familiares. 90%, é um número empresas, muito, né? É muito grande. Ainda são familiares. É muito grande. E hoje, o grupo, além da Vedacity, eu sei que também tem varejo. Sim, eu esqueci de contar essa parte. Varejo. É porque eu sei que tem boas empresas dentro desse portfólio. Eu gosto muito de contar a história da Vedacity. E gosto muito de honrar assim, os meus avós, o começo de tudo, né? Não, e eu conheço a Karin há 15 anos quase. E como vocês são realmente muito comprometidos assim, com a história da família de vocês. Então, super importante compartilhar a origem de tudo isso, que hoje, além de uma família super integrada, um grupo que tem uma governança sólida, né?
negócios bem-sucedidos. Então, só mesmo para a gente compartilhar com todo mundo. Então, o que é o Grupo Baumgart hoje? Então, bom, aí vieram os empreendimentos que a gente chama de Cidade Center Norte, né, já na segunda geração, mas o meu avô começou a comprar os terrenos ali na Zona Norte, porque a fábrica é na Zona Norte de São Paulo. Uhum. E criaram o Center Norte, o Lar Center, o Expo, o Novotel, então a gente chama de Cidade Center Norte. Agora a gente tem um grande projeto de desenvolvimento imobiliário, né? E a gente também atua em agrobusiness, com uma fazenda em Rio Verde. Tá. Então esse é o grupo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Karen em 2009. Eu contei isso um pouco no outro episódio, né, quando a gente falou. Eu, então, estava dentro do Estudo da Criança, como diretora executiva, a partir do seu irmão, Otto. Eu conheci a terceira geração da família e eles tinham essa inquietude de pensar a questão toda de impacto nos próximos anos. E a gente montou uma série de workshops, né? Me lembro que a gente fez esses workshops algumas semanas, eu vim, etc. E foi tão bonito ver assim, o quanto vocês foram mapeando o legado da família versus riscos de cada uma das empresas, realmente impacto que vocês estavam... Estou falando de 2009, né? Então já tem aí 16 anos. Em termos de impacto, eu quero já passar para o Carlos, né? Para a gente... A minha pergunta é essa que eu trouxe, daqui a pouco cada um vai trazer. Mas vocês hoje já estão num outro grau de impacto, né? Quantas empresas B certificadas? São 4 empresas B. 4 empresas B. O Shopping Center Norte, Shopping Lar Center, e são os primeiros shoppings Bs do mundo. E o Expo Center Norte também, é o primeiro centro de exposições e convenções B do mundo a conseguir certificação. Então, hoje nós temos 4 empresas B, ou seja, por enquanto. Empresas podem ser protagonistas de impacto, e aqui está a prova viva disso. Carlos, qual a tua visão? Eu queria começar com a primeira pergunta ainda, que eu acho interessante. Eu acho que a visão de uma empresa familiar, aqui não vale se é familiar ou não, eu acho que ela é protagonista, mas eu entendo que eu trabalhei numa empresa familiar durante quase 40 anos, eu acho que a empresa familiar ela pode ser mais rápida no processo de impacto. Tá. Porque eu acho que às vezes uma empresa tão pulverizada na sua gestão, quando ela tem um modelo, dependendo do modelo que ela tem, se ela for concentrada em poucos sócios é mais fácil. Sim. Mas quando ela é muito diluída, ela vai ter mais dificuldade às vezes de chegar no modelo até cultural, né? De espalhar o que ela pensa, do que ela tem como propósito e fazer realizar esse lado do impacto. E às vezes uma decisão familiar é mais rápida de implantar. Uhum. Decidiu e implanta-se com mais rapidez. Eu acho que tem essa possibilidade de rapidez, né? Possibilidade. Então acho que no caso não importa se é família ou não, mas a família eu acho que pode acelerar o processo se ela está conscientizada de que precisa e pode fazer um processo de impacto. Mas deixa eu aproveitar a falar de empresa familiar, Karen. Hoje a gestão de vocês é feita pela família ou é feita por pessoas do mercado? Nós temos 2 CEOs. Então, nós tivemos o primeiro CEO não familiar há 7 anos atrás. Então, a terceira geração decidiu sair da gestão e modernizar os processos. Então, implementar a governança corporativa. Então, a gente abriu espaço para os diretores assumirem, né, as nossas cadeiras. Uhum. E hoje a gente atua nos conselhos de administração, conselho de família e nos comitês. E você podia explicar um pouquinho esse momento? É uma curiosidade que eu tenho, porque assim, empresa familiar sempre tem aquela coisa de perder, né? Tá administrando aquilo ali, tá perto, cuidando ali do seu bichinho e de repente se afasta um pouquinho para alguém tomar conta. É uma decisão difícil, é uma decisão complicada. O que leva a tomar essa decisão? A gente teve muita conversa, muito diálogo. Uhum. Não foi um processo fácil, da noite para o dia. E a gente tomou essa decisão muito unânime. A gente esperou todo mundo estar confortável com essa situação para poder realmente sair do dia a dia, né? Mas eu vou dizer que para o meu pai foi muito complicado, porque ele estava muito acostumado a vida inteira sair de casa e ir para o escritório. E aí, de repente, você não pode mais ir para o escritório porque tem um CEO que está ocupando o seu lugar, né? Literalmente a mesa. Inclusive mudando a decoração do espaço, né? E aí você chega e você não conhece mais, né, direito as pessoas que estão lá, porque, né, houve uma mudança na gestão, né? Infelizmente, algumas pessoas ficaram, não,
foram embora, outras ficaram. Então, mas hoje foi a melhor decisão que a gente tomou. E como como é que é a relação, família. e a relação com o senhor, como funciona? É tranquila ou se de vez em quando dá vontade de dar um pitaco lá e... É muito tranquila, porque tem muita conversa, muito diálogo, e o que é importante, o CEO, ele precisa compartilhar dos mesmos valores que a família. Isso acho que a gente conseguiu ter grandes Posso imaginar. pessoas no nosso lado, profissionais, que ouvem também a família. E aí um trabalho em equipe mesmo, assim, né, de muita conversa e muito respeito. Esse exemplo é interessante, pela hands-on, a gente evidentemente fala aqui de sigilo, não vai abrir nome de empresa, mas a gente, quando encontra a empresa familiar e tem uma relação com o CEO externo, do que vem do mercado, é interessante porque você vê claramente a cultura da empresa já impregnada por aquilo que a família deseja e quer, né? E o senhor complementa com uma visão cultural de quem vem do mercado. Então, eu acho que o casamento é muito positivo, desde que a cultura já tenha raízes profundas. Porque, às vezes, isso aconteceu não no nível, no C-level, um pouco abaixo. Quando você busca pessoas do mercado de trás para dentro da empresa, culturas diferentes entram em choque. A gente faz, assim, só interrompendo, a gente faz o evento de cultura sempre no começo do ano, né? Importantíssimo. É onde a gente fala dos nossos valores, da nossa missão, do nosso propósito, e isso dá o tom para todo ano. Então a gente gosta muito de reforçar. Mas deixa eu pegar esse gancho. Da tua pergunta, Carlos, me veio como é que foi para você, pelo lado executivo, estar nesse lugar de uma empresa familiar, exatamente nesse lugar que às vezes tem as suas dissonâncias, né? Uma cultura, né, que vem de valores, princípios e processo decisório de uma família, e ao mesmo tempo você está num lugar como CEO. Como é que foi para você? Primeiro, um lugar de muito respeito. Então, assim, as decisões tomadas, elas são conversadas, exatamente o diálogo, eu acho fundamental. Né? Então, você pode passar por uma crise, uma situação mais difícil, mas desde que você converse e mostre o caminho. Eu usava a palavra ponte. Às vezes eu precisava de pontes para chegar do outro lado diante de uma crise. Pode ser uma crise de inflação, às vezes é do mercado. Mas eu precisava de um apoio para atravessar aquela situação mais delicada. E numa conversa com o board ou conversa com os acionistas diretamente, a gente fazia um pacto de atravessar aquela ponte. E do outro lado a gente saía ileso e com uma empresa até mais robusta, uma empresa mais forte lá na frente. Então acho que esse compartilhamento de situações, essa confiança no trabalho, né, e no diálogo, eu acho que ajuda muito o processo desses momentos mais delicados que a gente vive. E eu acredito também, quando a gente fala de uma decisão, eu gosto dessa frase que você usou, né? Assim, vamos junto, um comprometimento de cruzar essa ponte, né? Me lembro de uma vez que a gente fez um planejamento estratégico participativo numa empresa familiar. E a gente pôde entrevistar mais de 70 pessoas e os altos executivos todos queriam fazer uma mudança do escritório para outra cidade. Só que o então CEO era da família e falou, eu não quero essa decisão. E aí foi interessante ver o seguinte, com método, quando você traz método, né, e fala assim, poxa, eu tenho aqui um diagnóstico, tenho a opinião de 70 pessoas. Dessas 70, acredito que eram 8 diretores. Diretores querem ir para um lado, só que a família não quer ir para aquela direção. Então, aquilo ali, com método, eu falo assim, não, isso aqui, as fronteiras, as bordas desse planejamento vão honrar essas premissas. A gente não vai dialogar sobre essa aqui. E aí tomou-se decisão sobre vários outros, em termos até de expansão para a América Latina, de vários outros investimentos. Mas aquele ponto ali, a família não queria. Então, acho que, complementando os diferentes olhares aqui, tanto do ponto de vista de uma acionista, quanto de alguém que foi um alto executivo de uma empresa familiar, eu percebo isso. Assim, existem caminhos possíveis, mas todos eles conversam com dialogar. Né, dialogar, trazer diferentes pontos de vista, ok. Mas devem ter muitos casos em que não existe esse diálogo nessa beleza que a gente está narrando aqui também. Né? Não, eu tenho alguns dados, assim, no Brasil, somente 12% das empresas passam da segunda para a terceira geração. Da terceira para a quarta geração, somente 5%. E você falou dos conflitos, né? Grande parte é porque as pessoas não conseguem dialogar, os conflitos começam
dentro da própria família. Dentro da própria família, e quando você vai ver, né, a gente fica sabendo de muitas histórias, né, de famílias empresárias, às vezes é um assunto que começou ali na infância, que não foi tratado, alguma diferença ali de educação, às vezes, né, o pai preferir um filho ou outro, são detalhes, que aí quando você chega numa vida adulta e vai negociar, né, fazer uma tomar uma grande decisão, você volta àquele problema ali tão pequeno. Pode ser uma cisão, né? E é uma cisão e vai. E aí as empresas familiares se dissolvem, né? A gente ouve muitas histórias tristes, né? 12% é muito pouco, 12%. Né? É incrível. Passam para a terceira geração. Vamos seguir no nosso diálogo? Shirley, eu acho que agora é a Karen, né? Karen. Põe uma pergunta na mesa, Karen. Carlos, como é que você enxerga o papel das empresas hoje nessa conscientização do público nas questões socioambientais? Acho fundamental, porque eu acho que especialmente as grandes empresas e depois a cadeia toda, por consequência, deveriam ter um olhar sobre a importância dessa causa para o país. É quase uma causa de Estado. É uma causa de Estado. Muitas vezes o Estado, aí o governo, não age com a profundidade que deveria. E acho que o mercado privado tem essa colaboração, essa obrigação de colaborar, especialmente nessa causa. E muitas empresas não colocam, não põem esse assunto como uma pauta prioritária. E deveriam colocar. Essa é uma questão que vai mexer fatalmente com o ambiente do país e vai mexer com a vida das pessoas. Então, se não houver essa conscientização, ao longo do tempo, é mais um assunto que vai entrar, assunto problemático que vai entrar afetando o resultado das empresas, né? Porque isso tem efeitos colaterais evidentes. Então, quando a gente fala dessa causa, inclusive quando a gente fala desse assunto, na hands-on, nossa consultoria, nós colocamos o meio ambiente como um stakeholder. Ele é tão relevante que ele tem que ser encarado como um stakeholder de qualquer empresa do país. Né? Deveria ser tratado. Um olhar sobre o tema. Né? E aí, aproveitando as duas, eu já encaixo uma outra pergunta. Vamos lá. Nesta questão, desta relação de importância de temas, como é que vocês pensam que uma empresa pode agir em relação à sociedade? Qual relação ela pode criar da sua empresa com temáticas sociais para construir a sua relação de impacto com a sociedade? Olha, do que eu tenho ao longo desses últimos 14 anos, eu tenho percebido que tem diferentes razões pelas quais as empresas querem fazer isso e diferentes momentos. Então, se você pega, caracterizando uma empresa como um sistema vivo que está em desenvolvimento, algumas já nascem, né, ainda na fase infantil da empresa, no começo dela, com uma clareza maior. Né? Assim, a gente tem, claro, né, valor para o acionista, mas a gente quer também ser um sistema a partir do qual a gente vai resolver tal questão da sociedade. Outras vêm, que chama pela dor ou pelo amor. Né? Assim, o mercado, aquele setor, todo mundo se posicionou, com 3 objetivos de desenvolvimento sustentável bem claros. Então, muitas vezes, bens de consumo tem o ODS todo de olhar para a questão hídrica, olhar para a questão toda da economia circular, olhar para a questão toda até do consumidor. Né? Então, de alguma forma, ela para e fala, espera aí, eu preciso me posicionar. Eu não preciso ser necessariamente uma referência nessa temática, eu preciso me posicionar. Então, outras falam assim, não, eu realmente vou olhar para isso como uma vantagem competitiva, que eu gosto até mais de usar o termo, uma vantagem colaborativa mais do que competitiva, e consegue enxergar essa relação com a sociedade, com o meio ambiente, com os outros stakeholders, de uma forma, inclusive, mais estratégica. Dado que o mercado, a sociedade está indo para essa direção, como eu posso fazer disso, inclusive, uma pauta, uma narrativa, uma proposta de valor, tanto olhando para os meus stakeholders downstream, né, para os clientes, quanto upstream, a minha cadeia de fornecedores. Então, o que eu acredito é que, independente do motivo pelo qual ela faz essa escolha, que ela faça com muita coerência, porque essa corrida pelo posicionamento pode ser um tiro no pé, porque você se posiciona, não necessariamente, aí é inadmissível, né, se posicionar com mentira, nem, né, se nós somos, ok, mas somos
você mede o quê com esse impacto? Que impacto é esse que está de fato gerando? Ou com compromissos claros, até 2025 seremos isso, até 2030 teremos 50% da liderança, né, ocupada por mulheres, ou teremos mensuração de carbono, né, teremos carbono neutro. Você pode ter um compromisso, mas se você for firmar esse compromisso na pressa, na ansiedade, não tiver aquilo muito claro com o teu fôlego operacional, é um risco muito alto. Então, eu acredito que tudo não pode deixar de passar por uma visão sistêmica, por uma visão também de construção participativa. Não dá para você, por exemplo, firmar um compromisso de carbono zero sem ter olhado para a sua cadeia de fornecimento. Para mim, é onde essa agenda ESG já está pegando e vai pegar cada vez mais forte. Firmou compromisso sem olhar para a cadeia e sem consultar, é a mesma coisa dizer assim, a partir de tal data, todo mundo vai ter que fornece para mim, vai ter que ter esses parâmetros. Não vai ter. Então, eu tenho muito essa visão, né, de visão sistêmica, uma consulta e uma construção colaborativa, um olhar de aprendiz, porque ninguém, por mais maduro que esteja nessa agenda, e mais maduro tem o quê? 20 anos. Por mais maduro que esteja, não vai dar conta de todas as variáveis na rapidez que os ciclos vão pedir que venha. Ninguém vai poder, de uma hora para outra, saber sobre justiça climática, questão de gênero, todas essas pautas ao mesmo tempo. Então, entender que tudo isso requer uma visão de aprendiz. Acho que eu vou responder sua pergunta um pouco com um lado prático de como é que a gente avançou nessa agenda. Muitas coisas para falar. Eu acho que começando pelo Comitê de Sustentabilidade, que eu tive o privilégio de Vocês coordenar. Formaram, né? A gente formou um Comitê de Sustentabilidade, a gente convidou a Tarsila Ursini, que é uma grande especialista no tema. E aí a gente chegou à conclusão que o que a gente faz hoje é por convicção. A gente acredita. E porque nosso grupo é um capital fechado, né? A gente olha e fala assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Né? E a conversa que a gente começou a ter como família é um pouco desse capitalismo mais consciente. Uhum. E aí a gente começou... É uma jornada, né? Não dá para fazer da noite para o dia. Então, a gente começou fazendo um benchmark, um diagnóstico, para saber onde que a gente estava em relação aos concorrentes. E aí a gente teve uma agenda temática, onde a gente ia chamando os temas, chamando as pessoas e conversando com as pessoas sobre sustentabilidade. A gente foi aprendendo junto. Então, a gente convidou o professor Raico para falar sobre sustentabilidade. Isso eu estou falando para todos. Com o seu corpo executivo. Para os acionistas, Tá. para os conselheiros, para os diretores, para os gerentes, até chegar ao chão de fábrica. Vamos todo mundo na mesma página. Porque é muito dinâmico, né? Aí a gente falou, então, qual vai ser a nossa causa como família? A gente escolheu, dentro do investimento social privado, a gente tem 2 institutos, o Instituto Centenorte e o Instituto Vedacity, a gente escolheu que seria a causa do empreendedorismo social. E aí hoje a gente trabalha, né, o Instituto Vedacity mais a temática de habitação e o Instituto Centenorte, desenvolvimento territorial local. Não vou entrar em detalhes, mas isso é o que a gente trabalha dentro do investimento social privado. E aí, ao longo dessa jornada, a gente decidiu que a gente queria ser uma empresa B. Tá. E aí começou, dentro do grupo, uma conscientização também de toda a companhia, o que a gente precisava ser, o que a gente precisava fazer para chegar até onde a gente chegou. Então, um pouco, não sei se eu respondi a pergunta, mas um pouco do lado prático, né? Como é que Sim. a gente fez para evoluir nessa agenda. Tem uma questão, só complementando, a gente estudou muito impacto quando foi criar Hands-On. Nós lemos muito sobre, começamos pelo mercado americano, lá a conscientização é enorme, lá mais de 70% das empresas já praticam o impacto, e ele traz um resultado econômico extraordinário. Pesquisas apontam que as pessoas pagam mais por um produto se ele estiver causando impacto positivo na sociedade. Sim. Quando você transfere isso para o Brasil, traz para cá, é uma decepção. Pouco mais de 10... Os números são muito raros aqui,
mas o que a gente apurou é que entre 10% e 15% das empresas apenas estão fazendo efetivamente um trabalho com impacto. E a gente vê essa distância. E aí, a minha percepção, ainda inicial, é que tem um trabalho do C-Level, tem um trabalho de boards ainda a ser feito no Brasil para entender a necessidade desse capitalismo social, da contribuição das empresas para uma sociedade melhor. Aí tem a questão sustentável, tem a questão das pautas de ODS, tem uma série de situações, e aí tem a aderência da empresa àquele tipo de causa. Então, acho que não existe ainda hoje, no Brasil, com raras exceções, uma percepção concreta do impacto das empresas que elas efetivamente causam e podem causar na sociedade em uma contribuição genuína para o país. Né? Isso é verdadeiro, isso é legítimo. Sim. Mas elas não estudam efetivamente ou profundamente essas questões, com raras exceções. O que é lastimável, né? Num país que tem uma potencialidade gigantesca nesse aspecto. E tem muito espaço, né? Principalmente quando a gente está aqui falando de pauta de empresas familiares. Todas as grandes, médias e grandes empresas ainda tem muito espaço para a gente falar de letramento de conselho, né? Letramento da alta liderança, que é natural do ser humano que chegou a uma posição de poder ter a dificuldade de dizer não sei. Só que todo mundo, como eu disse, na questão de você é uma virada de postura como aprendiz, e por vezes assim, na linguagem certa, isso pode quebrar esse paradigma, assim, não sei, vamos falar então nessa alta liderança. A gente fez um desenho, por exemplo, de uma jornada de liderança para que chamou inclusive ESG na linha de frente. Era para chamar toda a alta liderança do grupo empresarial, estava na linha de frente. Vamos falar, porque tem muita gente falando sobre questões de ESG que não conversa com o que a gente de fato tem aqui como desafios de negócio. E a partir do momento que você traz essas temáticas e conversa sobre a realidade do negócio com a lente do ESG, você muda, porque você fala sobre a relevância do negócio. E eu estava aqui consultando, eu queria só fazer aqui a leitura de algumas estatísticas. A Karen já trouxe algumas, para a gente poder falar especificamente sobre desafios das empresas familiares. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo para a Época Negócios que era sobre intraempreendedorismo de impacto em empresas familiares. E, na época, tinha acabado de ser publicado, em 2021, um estudo da PwC com empresas familiares, globalmente. E eu fiquei muito impressionada com números tais como... primeiro, que as empresas familiares estavam se demonstrando mais resilientes diante da pandemia. Talvez por causa do ponto que você já trouxe, né, da decisão ser mais ágil, mas talvez porque na própria cultura da empresa familiar já tem essa preocupação com a longevidade, né, com a tradição, né, da família, com o território. Mas alguns números me chamaram a atenção. 22%... se observarmos a longevidade das empresas familiares, 33% delas têm entre 21 e 40 anos de existência, 30% 41 a 70, e somente 21% tem mais de 70 anos. Quantos anos a empresa de vocês está fazendo? Quase 90. 88, quase 90. E você teve à frente de uma empresa que está quase fazendo 100 agora. Então, assim, como que a gente... Vou ler mais algumas estatísticas aqui. Um contexto de mudança que está acontecendo nas empresas familiares. 22% delas já têm membros da terceira geração atuando no negócio. 27% estão dispostas a direcionar recursos para novos negócios, ou seja, estão com essa vertente de inovação. 24% relatam a possibilidade de transferir a gestão para geração futura. E algumas características: empresas familiares versus empresas não familiares. A maior confiabilidade, de acordo com o Trust Barometer, estão em empresas familiares. Essa capacidade de conciliar tradição, legado e geração de valor. Olha que interessante, se você for pensar, 90% das empresas no Brasil são familiares e elas têm potência de cuidar de legado, de cuidar de impacto, de ser resiliente em momentos de crise. O que a gente pode fazer a mais para apoiar essas empresas a fazer com que essas lideranças assumam esse protagonismo, né? Foi o que eu queria trazer um pouco de dados. O que vocês acreditam que a gente pode
fazer assim, de tudo que a gente está vendo como desafios, fazer mais. Seja por meio da capacitação de liderança, seja por conectar essas famílias empresárias. Tem vários movimentos que já fazem isso, né? Talvez, eu vou começar respondendo. Uhum. Eu acho que o meu papel, talvez, né, o papel da minha família, é de inspirar outras famílias empresárias. Então, quanto mais a gente falar e contar o que a gente está fazendo, a gente tem feito isso, né? A gente abre as nossas portas e recebe grupos para... Até o IBGC visitou a gente recentemente num curso de formação de conselheiros para famílias empresárias. E a gente tem contado o que a gente está fazendo, a gente tem compartilhado. Eu acho Isso que é fundamental. Isso está acontecendo cada vez mais. Mas, assim, somos aprendizes. Então, queremos continuar aprendendo com outras famílias empresárias que também estão gerando impacto. E é isso, é uma jornada. Acho que o ponto é a conscientização, né? Conscientização. Acho que as empresas que não estão fazendo se conscientizar da importância de abrir esse caminho e começar a pensar nesse projeto de enxergar diferentemente o mercado, né? E uma coisa, assim, que eu da minha experiência, né, o que eu vi às vezes a família não consegue sentar para conversar. Né? É mesmo. Na prática. Na prática. Acontece muito. Muito, né? As famílias... Em famílias não empresárias também. Não empresárias. Mas, assim, quando você deixa os conflitos de lado e fala de... Vamos ter uma conversa com a família aqui sobre legado, sobre propósito, sobre o que a gente quer deixar para as futuras gerações. Qual que vai ser o nosso projeto em comum? Olha, eu falo isso por experiência própria, né? Que isso é um grande aliado, você falar sobre quais são as ações filantrópicas que a família pode fazer junto, quais são as questões ambientais, né? Olha o que está acontecendo com o Brasil está pegando fogo, né? O Brasil foi inundado, né? O Rio Grande do Sul. Então, como é que a família vai se preparar para as próximas catástrofes climáticas que vão acontecer? Como é que as famílias estão se preparando, as famílias empresárias, as empresas? Isso é um ponto interessante. Isso pode ser o gancho, inclusive, para as novas gerações. Porque eu acho que ficou todo mundo... engajarem. Né? O brasileiro está assustado com o que está acontecendo. Sim. É interessante porque nesse material que a gente leu, que estava falando lá de fora, a maior transferência de valores de herdeiros acontece agora, na próxima década. São trilhões e trilhões de dólares que vão passar para as mãos dos mais jovens. E os jovens não aceitam mais a gestão como seus pais ou avós faziam, que é sem pensar no social, sem pensar no meio ambiente, sem pensar no outro. Eles não aceitam. Então, acho que geracionalmente vem algo novo por aí que obrigatoriamente vai fazer uma transformação. Então, quanto mais cedo ocorrer essa consciência da necessidade disso, mais rápida será a transformação. Isso é um ponto fundamental. O que eu percebo, assim como aconteceu com a Karen, já aconteceu em outros 3 grupos familiares com quem eu trabalhei, de ter uma pessoa inquieta. E ser da geração mais nova. No caso de vocês, eu vi que vocês, na terceira geração, se uniram para fazer isso. Mas a Karen foi a mais inquieta. Ela não desistia. A gente se encontrava ano sim, ano não, no congresso do GIF. Enfim, a gente... Como é que estão as coisas, cara? Não, esse aqui já foi, esse aqui já está caminhando. Mas sempre tinha, e já aconteceu sem dar nomes, para uma empresa familiar com que eu estava trabalhando. Ela estava à frente da área de pessoas e ela trouxe para o pai: eu não vou ficar trabalhando nessa empresa se ela não tomar essa decisão. Foi incisiva. Porque para mim é importante, eu não consigo pensar em dedicar minhas horas numa empresa que não acredite nisso. Não sei, vocês têm essa percepção também, principalmente Karen, que convive. O ICE é muito voltado, né, para famílias empresárias. Né? O que você está percebendo como... E, Carlos, depois, assim, o que você também está percebendo por lidar muito com a opinião de vários stakeholders? Né? Eu queria só falar um ponto do Carlos. Essa nova geração, ela me dá um ânimo muito grande. E tem uma geração um pouco old school, né? Não vou citar nomes, mas um empresário da mídia, muito conhecido, eu estava assistindo uma fala dele, e ele falou assim, na fala dele, ele falou assim: não, porque agora eu tenho tempo para olhar essas questões, porque nós, empresários, nós infelizmente não temos tempo. E eu falei, como se não fizesse parte, né? E aí eu fiquei um pouco... como se fosse a parte. Inquieta com esse comentário, né? E falei, é uma pessoa que se posiciona bastante, né, nas redes sociais, e ele tem esse diálogo old school, né? Ele não pode falar isso para uma plateia importante, que ele não tinha tempo, que agora ele tem tempo.
Então, não, né, e essa nova geração, que bom que ela vem com esse mindset, né? Eu tenho filhos também. É um outro, né? Porque eu acho que é uma esperança. Eu acho que esse fruto aí é fruto benéfico da área digital. Eu acho que essa integração que o mundo digital proporciona de falar com o mundo, de estar atento ao que acontece no mundo, faz a nova geração a possibilidade de uma conscientização maior. Eles enxergam rapidamente o que está acontecendo no mundo e por isso eles não aceitam certas situações vividas até aqui. Eu não quero continuar porque isso aqui vai denegrir a minha empresa, o meu trabalho, e eu não quero participar disso, desta forma. Então eu acho assim que eles são aliados maravilhosos nesse novo posicionamento que vem pela frente. E falando um pouquinho do que você colocou, né, sobre o ICE. O ICE é o Instituto de Cidadania Empresarial. A temática do ICE é falar sobre negócios de impacto e finanças sociais. E eu fui acompanhando esse movimento. Então, eu faço parte do ICE desde 2015. E juntos a gente foi entender o que eram esses negócios de impacto. Então, hoje, a gente tem o primeiro setor, né, o governo, o segundo setor, as empresas, o terceiro setor. E aonde que estão esses negócios de impacto, né? Algumas pessoas chamam de setor 2,5, mas eu acredito muito no poder dos empreendedores de impacto, que estão espalhados pelo Brasil, que estão fazendo grandes transformações, ajudando o governo, ajudando as empresas, ajudando as ONGs, né, se capacitarem. Então, eu acredito muito nesse modelo dos empreendedores de impacto. E é só para trazer também a didática para todo mundo. O empreendedor de impacto é aquele que empreende já tendo na origem a intenção de resolver um problema socioambiental, né? Porque e que seja um problema escalável, né? Que ele consiga escalar. Seja um problema escalável. Uma solução escalável. Que é diferente de uma empresa que, enfim, seja o porte que for, mas principalmente pegando como exemplo, uma empresa de médio e grande porte que quer desenhar sua estratégia de sustentabilidade, de responsabilidade social corporativa, atrelado ao que tem hoje como cultura, como processo, como governança e que, de alguma forma, pode até vir a ser também uma empresa, um negócio de impacto, mas ela é diferente de um negócio que já nasce com essa intenção. Eu também acredito muito nisso. Acho que quanto mais a gente tiver um ecossistema maduro em que as pessoas já empreendam com essa lente, a gente consegue realmente, enfim, escalar muitas das nossas causas. Mas eu não deixo de ter uma crença muito grande do quanto existe um poder muito único nas médias e grandes empresas. Se uma grande empresa, tem que somar essas agendas, mas se uma grande empresa, seja ela familiar ou não importa, entende que ela é um direcionador de novas formas de atuação, que chega para uma cadeia de fornecimento inteira e fala assim, a partir de agora eu só vou contratar, enfim, fornecedores de áreas do Brasil tais e tais, e que sejam liderados por pelo menos uma mulher. Você muda o ecossistema de negócios, né? Eu não sei qual a percepção de vocês, assim, quantas empresas estão hoje, inclusive, contratando negócios de impacto? Porque isso muda o jogo também, né? Se uma grande empresa fala, eu vou contratar pelo menos 10% da minha força, do meu spending, né, com negócios de impacto, você muda. Alda, só te interrompendo, eu acho que aí está o atalho. Eu estava discutindo outro dia com uma empresa exatamente esse caminho. Eu brinquei que eles tinham o poder da caneta. Exato. Se ele disser, a partir de hoje, eu vou contratar isso, a partir de hoje, não pode mais poluir, a partir de hoje, eu não vou aceitar mais isso, você começa a transformação imediatamente. D+1, D0. Você começa a mudar. Então, a empresa se conscientizando, o atalho está na mão dela, nas mãos dela, de fazer esse processo. Então, dá para fazer? Sim. Dá para ser logo? Dá. Basta querer. O poder da caneta é decidir. Na minha rede toda de fornecedores, eu vou começar o processo. Imediatamente. Eu vou dar um prazo X e, a partir daqui, essa é a mudança aceitável. Implante-se. E alguém tem que tomar essa coragem. Sim, mas é possível. É possível, concordo. A Vedacity investe em empreendedores de impacto, negócio de impacto e contrata negócio de impacto. Isso está inclusive com política. Por exemplo, é um caso que a gente gosta muito de contar. A gente pode trazer depois para o protagonista de impacto, para o Fernando Assad, contar a história dele. Conta um pouquinho o que é a Vivenda. Bom, a Vivenda hoje é um gigante, né? Mas o Fernando, ele é um empreendedor social que já está com Vivenda há 10 anos e ele começou fazendo reforma para baixa renda. Então, você comprava o seu kit banheiro, kit
quarto, kit, cozinha, e você financiava essa reforma. Né? Ele atua em favelas. E aí ele cresceu muito, mas eu acho que a gente pode fazer um episódio com ele, para ele contar Vamos? como é que tá o Vivenda Super. hoje, Super. depois de 10 anos. E o quanto existem exemplos exatamente disso, que já nascem com essa intenção e que depois vai ganhando escala e vai pulverizando em novas frentes de geração de receita. Tão bonito isso, né? Ver como empreendedor de enfim, negócios de impacto começa a fazer esse meio de campo entre a lógica de mercado e a lógica do terceiro setor, né? Por ser 2,5. Eu tenho mais uma pergunta. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado com o tempo, mas eu quero... Em sala de aula eu vejo muito, quando eu estou no lugar, quando eu estou conversando com o executivo, existem dores. Quando eu estou conversando com um acionista, existem outras dores. Não sei se vocês lembram, se eu trouxer essa pergunta, se vem alguma situação na cabeça de vocês, algum momento em que o processo decisório trouxe esse lugar de, ok, a gente vai precisar realmente repactuar entre a cultura da família e para onde o mercado está indo. Seja por questão de digitalização, seja por questão de investimento, impacto, seja por, como você chamou, modernização. Assim, um momento em que houve um conflito, ou pelo menos um dilema, e como que vocês dois saíram disso? Acho que o Carlos pode começar. Ladies first. Estou pensando ainda. Tenho certeza que houve algum. Deixa um tempo. Não, eu acho que eu quero voltar ao diálogo, porque o diálogo foi o caminho encontrado para a gente resolver essas questões. Claro que sim. Óbvio que numa gestão longa, você vai ter momentos em que a situação não necessariamente é um conflito, mas tem uma certa discussão sobre o melhor caminho. E acho que a questão aqui é levantar as hipóteses e os planos para mostrar a viabilidade daquelas escolhas. Né? Você comprova Sim. a tese que você está defendendo. Né? Aí é junto ao board, junto ao conselho, enfim. Aí você vai sentar com as pessoas para tomar decisão. Mas eu acho que o embasamento de vir de uma empresa ouvindo quem está junto de você para construir aquele argumento é fundamental. Né? Porque, às vezes, o resultado financeiro, só o econômico, ele não é suficiente. Às vezes chega ao board uma visão deturpada sobre aquele resultado. Isso acaba afetando a tomada de decisão. E, às vezes, tem tantas implicações numa decisão. Você imagina o seguinte, imagina se na minha época, lá onde eu dirigia a TV Globo, todos os programas tivessem que dar lucro. Por uma questão de definição conceitual. Você diz assim, está certo? Conceitualmente pode estar certo. Mas talvez por um equilíbrio, um ou outro programa não tivesse tanto lucro. Mas na soma, no equilíbrio, eles são importantes. Porque quando você tem uma programação diversificada, uma programação completa, complexa às vezes, inclusive, mas você oferece muita coisa para o espectador, você ganha na soma. Então, esse olhar ele tem que ser comprovado. E às vezes não é só um número frio que comprova. Né? A audiência trabalha com algo intangível. Intangível. Muito, imagino. Imagem é intangível. Imagino. Reputação é intangível. Então, às vezes, não é um número frio, apenas o resultado econômico que comprova uma tese. Então, você tem que trazer elementos para ajudar nessa avaliação. E o resultado sempre foi muito importante porque ele partiu do diálogo para a constatação desses... É verdade, no negócio que você geriu tem muitos Totalmente. Intangíveis, né? E você imagina a cada 6 meses tendo uma novela nova. Nossa. Das 6, 7, das 9. Investimentos altíssimos. Aí uma série. Ou seja, a todo momento o risco. A todo momento o risco. Uma estreia pode ser sucesso, pode ser fracasso. Claro, é o risco. É verdade, é verdade. Então, essa pactuação, ela te dá liberdade para criar, te dá certeza que você está construindo um caminho bem sedimentado. E por isso que, em algum momento de conflito, você dialoga. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho para chegar à melhor conclusão. São apostas. Sim. Nem sempre certezas, mas são apostas. Né? Muito bom. Acho que são muitos desafios, né? Imagina uma empresa de 90 anos, quantas mudanças de rota já foram feitas. Então, eu teria vários exemplos aqui para citar. Eu acho que olhando um pouquinho para o varejo, né, essa mudança
Agora, o consumidor quer comprar diferente, mas ele quer continuar frequentando o Center Norte porque ele tem uma ligação afetiva. O varejo está mudando, né? Existe um novo jeito de comprar agora, online. E a gente tenta acompanhar todos esses movimentos, né? Mas vocês estão numa governança avançada, né? Você acha que comparando com outras empresas que eu conheço, vocês estão há 20 anos construindo esse lugar de equilíbrio que vocês conseguiram hoje. Tenho certeza que virão um ponto de desequilíbrio, mas eu vejo vocês nessa construção de uma governança sólida, faz toda a diferença. As pessoas têm te procurado muito por isso também, né? Para conhecer. O que vocês estão fazendo aí que eu ouço pelo mercado? Né? Bastante. Muito bom. Sim. Muito. Acho que são 3 perguntas que me fazem bastante. Primeiro. Quais? Como é que faz o instituto? E aí a pergunta vem assim, eu já a resposta é: você vai ter um recurso para gerir esse instituto? Porque se você não tiver recurso, não dá para começar a conversar, né? Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa e não tem dinheiro. E outra pergunta que me fazem bastante é sobre comitê de sustentabilidade. Se vale a pena, como é que começa. E outra pergunta é: eu quero ser uma empresa B, por onde eu começo? Então, eu hoje, no meu dia, assim, o que eu mais gosto de fazer, assim, eu acho que primeiro ver meus filhos, encontrar meus filhos, e depois a segunda coisa que eu mais gosto de fazer hoje na minha vida é conversar com pessoas. E contar o que a gente está fazendo, e perguntar o que o outro está fazendo, né, em termos de impacto, e como é que a gente pode somar, como é que a gente pode trabalhar em rede. Porque é um trabalho muito colaborativo. Né? Muito bem. Você sabe o que só já indo para o final, mas te ouvindo, você vê que estão te perguntando muito mais o como. Né? O como e o que. Isso me lembrou aquele TED Talk, né, aquela palestra do Simon Sinek, que ele fala do começar pelo porquê, né, que a maior parte das empresas elas justificam o que elas fazem e como elas fazem. Né? Temos os melhores recursos, melhores aparelhos de tecnologia, etc. E que, por exemplo, ele dá o exemplo da Apple, né? A Apple quebrou muito desse paradigma quando ela trouxe o porquê ela faz o que ela faz. Queremos quebrar o status quo. Eu acho que cada vez mais, se a gente conseguir motivar que as pessoas perguntem por que você quer trabalhar com impacto, né? Por que você quer investir nisso? Muito mais do porquê que quer fazer. Por que você quer fazer um instituto? Em vez de como quer fazer isso, por que você quer fazer um instituto? Por que você quer, de fato, fazer isso acontecer? Né? Porque com isso a gente traz, acho que, mais alinhamento, mais coerência. A pessoa ela quer fazer, mas ela não sabe nem o quê, não sabe por quê, não sabe... E são muitas perguntas, né? Mas se você não sabe o legado que você quer deixar para o mundo, como começar? Se você não consegue responder essa pergunta. Gente, isso aqui foi só uma conversa nossa. Eu fiz questão de aproveitar a presença dos dois aqui e trazer algumas sementes em relação a empresas familiares, a falar de impacto, a falar de gestão, de liderança dentro desse contexto. Fica também o convite, Carlos, Karen, se a gente tiver também outras oportunidades de voltar aqui e trazer outros convidados, fica aberta essa possibilidade. Com prazer. Vamos fazer isso? Vamos. Sucesso aí para a gente nas nossas diferentes empreitadas e estão aqui conectados com o LinkedIn. Todo mundo pode ter acesso a cada um dos dois. Obrigada mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês dois juntos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.